Oi, gente. Boa tarde a todos. Boa noite, né? Na verdade, são 18 horas e pouquinho. E eu abri essa live aqui enquanto eu tô me organizando para ir para academia e aproveitar para trocar umas ideias com vocês, né? Meu nome é Anne, eu sou professora, sou formada num método terapêutico chamado humanoterapeuta. Sou especializada em mediação de conflitos conflitos extrajudiciais. E no momento eu estou cursando um mestrado em psicologia organizacional pela Universidade Must University, que fica na Flórida. É uma universidade americana com cursos à distância, algumas imersões presenciais. E comecei agora o meu mestrado em psicologia organizacional por essa universidade na Flórida. E hoje o tema da live é família, amor ou ódio, né? Eu decidi falar sobre isso porque nesses últimos dias eu tenho vivido algumas experiências muito desafiadoras no âmbito familiar. E eu estava refletindo sobre o quanto a família é um centro, é um núcleo perigoso, né? Um núcleo que faz a gente sentir amor e faz a gente sentir ódio, e às vezes a gente sente isso ao mesmo tempo. E o quanto esse sentimento pode destruir a vida de uma pessoa, né? É duro a gente falar isso, mas muitas vezes a família, ela leva, dependendo do tipo de dinâmica de formação familiar, ela leva as pessoas a problemas emocionais, doenças emocionais, mentais, físicas e todo tipo de violência, né, inclusive como linguagem. Quanta violência se pratica dentro de casa. E o núcleo familiar, ele é um núcleo muito complexo e que provoca muito efeito na sociedade, né? Porque o que a gente vive dentro da casa da gente, a gente acaba jogando lá fora. Então, por exemplo, homens que se relacionam, têm relacionamento distorcido com a mãe, provavelmente ele vai levar isso para dentro do casamento, ou até pode fazer com que ele não consiga nem se relacionar com uma mulher, construir a sua própria família, né? Meninas que têm relacionamentos distorcidos com o pai, a mesma coisa. Então, uma filha que assiste o pai agredir a mãe apanhar do pai, ela provavelmente vai procurar um marido muito parecido com o pai, ela vai se identificar com homens que fazem a mesma coisa. Por quê? Porque esse é um mecanismo do nosso cérebro que ele busca aquilo que ele já conhece, não necessariamente bom. Pode ser bom, pode ser ruim, ele sempre vai procurar se conectar com aquilo que ele já conhece, né? Então, se uma menina está acostumada a ver a violência dentro de casa, provavelmente ela vai se relacionar com um homem que vai fazer a mesma coisa, porque é o que o cérebro dela está acostumado. E isso acontece tanto para homens quanto para mulheres, né? Tanto faz, não tem a ver com gênero, né? Tem a ver com as dinâmicas dentro da própria família. É muito difícil, por exemplo, em famílias grandes que têm muitos filhos, né? Conseguir manter a união dependendo do tipo de comportamento que o pai e a mãe têm. Uma mãe ou um pai narcisista, principalmente mães, né? Que mães costumam ser mais influentes na dinâmica entre os filhos. Uma mãe que é narcisista, ela pode colocar os filhos uns contra os outros, né? E aí, para manter o controle sobre os filhos, para manter o domínio da situação e sempre estar no controle, sempre se fazendo de vítima para manter o controle, não deixar que ninguém
seja superior a ela, porque a pessoa que tem comportamento narcisista, ela acha que ela é o centro do planeta, né? Então ela acha que só ela, que ela é mais, ela é a mais importante, ela é a mais tudo, e todas as outras pessoas são inferiores a ela. Então ela faz, a mãe narcisista, ela faz essa dinâmica de colocar os filhos uns contra os outros, para que assim ela possa manter o controle ali da família e manipular todo mundo de acordo com o que ela acha que tem que ser, com a conveniência dela. Isso é realmente, isso é muito comum. Quando existe um narcisista, né, na família, é aquela técnica do separar para controlar. Quando não tem aquela expressão que fala que juntos somos mais fortes? É exatamente essa dinâmica que uma mãe ou um pai narcisista, ou um marido narcisista, uma esposa narcisista, é essa dinâmica que eles querem quebrar. Ou seja, se juntos somos mais fortes, nós temos que separar, então, né? Porque separados aí o grupo se enfraquece. Então essa é uma técnica que é muito usada dentro de algumas famílias, né? Uma outra coisa que eu já vivenciei na minha família é aquela pessoa que age pelas costas, sabe? Aquela pessoa que... Porque qual que é a tendência quando a gente está entre família? É a gente baixar a guarda, né? É a gente se expor, é a gente se vulnerabilizar, é a gente contar as coisas da nossa vida, é a gente falar do nosso sofrimento, da nossa intimidade. Então, quando a gente se expõe dentro da família, a gente fica vulnerável, né? E teoricamente a família deveria ser o nosso lugar seguro para a gente poder se expressar, para a gente poder contar os nossos problemas, os nossos medos, as nossas vitórias. E muitas vezes, quando a gente faz isso, em algumas famílias, isso se volta contra nós, né? Então, em muitas famílias existe uma competição tão horrível, assim, tão triste, tão doentia, que faz com que as pessoas, os integrantes dessa família, se sabotem e se prejudiquem. Tipo, em vez de um ajudar um ao outro, eles se prejudicam porque tem inveja, porque não consegue ver o sucesso do outro. Tem uma frase que fala que amigo de verdade é aquele que aguenta ver o nosso sucesso, né? E quantas vezes, porque o nosso fracasso, no momento ruim, muita gente pode estar do nosso lado, não exatamente para ajudar, mas para dizer que está ali, para, né, para fazer coro, para reclamar junto, muita gente a gente encontra. Agora, quando a gente começa a fazer sucesso, é que a coisa muda, porque nem todo mundo aguenta ver, né? Existem pessoas que são invejosas, que são más, né? Dentro da família da gente, pode ter mesmo gente que é má, gente ruim, gente cruel, gente perversa, né? Então, a família é realmente um núcleo que a gente precisa estar muito atento, assim, para a gente não cair nas próprias armadilhas, nas armadilhas da nossa própria família, porque o tiro mais perigoso, ele vem de quem está perto da gente, né? A traição, por exemplo, traição. A gente só é traído por pessoas que estão na vida da gente, por pessoas que a gente conhece, por pessoas que conhecem um pouco da nossa intimidade, que partilham da nossa intimidade. Então, família realmente é um núcleo muito complexo, é muito perigoso. E com tudo que eu estudo, assim, eu vejo o quanto a gente precisa se dar o direito de se afastar de familiares que nos fazem mal, né? Afastar, ficar longe de familiares que machucam a gente, né? É muito duro você saber que dentro da sua família tem alguém que pode te ajudar a alcançar um objetivo, ou que tem exatamente aquilo que você precisa, e a pessoa ela não te ajuda, não te estende a mão por puro egoísmo,
por puro egoísmo, por inveja, porque não quer ver você bem, porque só ela que pode ficar bem, né? Então isso acontece muito dentro dos núcleos familiares. E aí o que que a gente aprende, né? A gente aprende que a gente não pode se afastar de família, que a gente tem que honrar pai e mãe, que não sei o que, a gente aprende um monte de coisa. De fato, a gente tem que honrar, respeitar, mas o que que é honrar a família, né? O que que é a gente respeitar e honrar pai e mãe? É a gente cuidar bem da nossa própria vida, no mínimo. Não é a gente se submeter a tudo e a qualquer coisa, né? Não é a gente honrar pai e mãe, não significa a gente se submeter a tudo que os pais e as mães querem que a gente se submeta, porque pai e mãe são pessoas que têm defeitos, são pessoas que têm limitações, são pessoas que têm uma história de vida, uma trajetória, muitas vezes de dor, de violência. E pai e mãe ser pai e mãe não significa que a pessoa sabe de tudo, né? Ser pai e mãe não dá o direito de fazer do filho o seu capacho, né? O seu, digamos assim, o seu sparring, a sua válvula de escape, aquela pessoa que vai resolver, que vai em cima de quem o pai e a mãe vai jogar tudo. Então, assim, a gente tem o direito de se afastar de quem nos faz mal, mesmo que esteja dentro da nossa família. Aliás, eu diria que principalmente, porque, como eu falei antes, dentro da família a gente se vulnerabiliza, a gente fala das nossas fragilidades, e aí a pessoa pega as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades e usa contra a gente. Isso é perverso, isso é cruel, né? E isso é uma forma de traição, é uma forma é uma forma de traição mesmo, de perversidade, você pegar a fraqueza, digamos assim, de uma pessoa e usar contra ela. É igual alguém te conta um segredo, confiando em você num momento de tristeza, num momento de desespero, num momento de dor, aí você vai lá e pega o que ela te contou e usa contra ela. Ameaça, espalha para outras pessoas. E isso é muito cruel, né? Isso é perverso. Então, a família, realmente a gente precisa começar a ter uma noção de que não é o fato da pessoa ser pai, ser seu irmão, ser sua mãe, ser seu marido, ser sua esposa. Isso daí não dá o direito da pessoa fazer maldade com a gente, né? Então, precisamos aprender e ter a coragem, muitas vezes, para a gente se afastar de quem está fazendo mal para a gente, ainda que seja da nossa família. É muito difícil, eu tive muita dificuldade em lidar com a minha mãe durante a maior parte da minha vida. E teve tempos em que eu precisei ficar separada sem falar com ela durante muitos anos, sem falar com a minha mãe durante anos e anos, assim, passei muito tempo. Eu tinha momentos em que eu tinha crises de ansiedade, de medo, só de ouvir falar no nome dela, por causa da forma como ela me tratava, né? Mas aí eu fui me cuidando, fui fazendo terapias, buscando conhecimento, autoconhecimento, fui buscando curar as minhas emoções, até que eu tive força suficiente para conseguir virar a situação, ou seja, eu me tornei capacitada, né, emocionalmente, intelectualmente, para conseguir reverter a situação. Então eu comecei a entender melhor o comportamento da minha mãe, comecei a entender melhor por que a minha mãe agia daquele jeito, comecei a me entender melhor, a me acolher, e a partir disso eu consegui olhar para minha mãe com um olhar de mais amor, com um olhar de mais compreensão, independente dela ser minha mãe. Então isso melhorou, isso ajudou muito no nosso relacionamento, ajudou demais a melhorar a nossa convivência, né? Eu não vou dizer que melhorou 100%, porque isso é impossível numa vida só, mas eu posso com certeza afirmar que 80% melhorou. Antes eu não conseguia nem ouvir falar o nome da minha mãe, de tão mal que eu me sentia por causa da forma como ela me tratava, a forma de exclusão, de desprezo. Nós somos uma família muito grande, muitos filhos, né? 7 filhos, então ela tem as preferências dela, os filhos que ela prefere, e todo mundo sabe disso, então eu sofria muito com isso. Eu tenho um objetivo relâmpago aqui na live.
Gente, vocês podem dar coraçãozinho na minha live? Se vocês puderem dar coraçõezinhos na minha live, eu fico muito agradecida, porque para poder ter mais espectadores e o TikTok me ajudar a entregar a minha live para várias pessoas, né? Então, a minha mãe, ela sempre teve as preferências dela, ela ainda tem até hoje, são sempre os mesmos. Só que a forma como eu escolhi lidar com essa situação, para minha própria saúde mental, mudou, porque eu fui buscar ajuda, né? Então, eu poderia ter me afastado dela para sempre? Poderia. Mas eu não queria, eu queria ter uma relação boa com ela. Então, eu precisei buscar em mim a força, né, e o conhecimento e a condição emocional, psicológica, espiritual também suficiente para conseguir virar o jogo, fazer com que a minha relação com a minha mãe mudasse e se tornasse uma relação saudável, né? E foi possível. Foi possível, melhorou muitíssimo. Hoje a gente tem uma convivência bastante boa. É 100%, como eu falei? Não, não é 100%. Gente, eu quero corações. Alguém pode me dar corações? Então não é 100%, só que em vista do que era antes, em vista do que a gente tinha antes, eu e minha mãe, a gente não podia nem chegar perto uma da outra, né? De vez em quando tem, assim, uns arranca-rabo, mas nem se compara ao que tinha antigamente. Então, antigamente eu achava que eu nunca ia ser feliz na minha vida enquanto a minha mãe não tivesse longe de mim. Eu não conseguia nem escutar a voz dela, porque eu me sentia humilhada, eu me sentia excluída, eu me sentia com menos valor que meus irmãos. É muito ruim. Então, dentro da família da gente, a gente pode estar vivendo o amor ou o ódio, né? A família da gente cria, nós somos criados pela nossa família, vai formando dentro da gente sentimentos de amor, sentimentos de ódio, sentimentos de violência, sentimentos de calma, depende da dinâmica familiar. E a dinâmica familiar, ela é determinada pelas pessoas, pelo que tem dentro das pessoas, por como as pessoas que compõem aquela família se sentem. Então, se uma mãe se sente fraca, ela vai ser fraca dentro da família. Se um pai é violento, ele vai ser violento dentro da família. E dentro dessa violência, pessoas violentas também serão formadas, né? Então, eu dei aula no presídio e eu tive alguns alunos que estava preso, esse meu aluno, o pai, o primo, o tio, não sei mais quem, estava assim, várias pessoas da mesma família presos no mesmo presídio. Então, é dentro da família que nasce o conjunto de valores, é a família que dá origem ao comportamento das pessoas, que pode ser bom ou ruim, de acordo com o que tem dentro daquelas pessoas, né? Então, se a gente está numa família que procura se melhorar, que procura se respeitar, se a gente está dentro de uma família que se importa verdadeiramente com o outro, que procura curar suas mazelas internas, a gente acaba criando uma convivência familiar positiva em que todo mundo cresce. Mas se a gente tem dentro da nossa família de convivência próxima pessoas que têm inveja da gente, que sabotam a gente, que fazem trairagem, que agem pelas costas, que agem na obscuridade. Tem gente que é obscura, tem gente que age, faz tudo às escondidas, que tem aquele olhar traiçoeiro, que tem as atitudes traiçoeiras, que faz as coisas pelas costas da gente, que está sempre observando para poder buscar informação para prejudicar a gente ou para usar em seu benefício próprio ou para sua própria manipulação. Tem gente que te trata muito bem para você baixar sua guarda, aí no primeiro momento em que ela pode, ela vai te enfiar um punhal emocional, assim, do nada ela vai e te faz sentir a pior pessoa do mundo. Eu passei por isso recentemente. E é muito ruim, é muito doloroso, é uma traição, né? É uma traição. Quando tá dentro da família da gente e uma pessoa te trata bem num dia, e quando você menos espera, te trata bem, aí você aí você confia na pessoa. Aí você tá confiando e você acaba baixando a guarda e acaba se vulnerabilizando por algum momento. Relaxa na companhia da pessoa, não fica na defensiva. Aí ela vai e te
te maltrata, te humilha, te constrange, te desrespeita, te agride verbalmente ou fisicamente, às vezes pode acontecer também. Então isso é muito doloroso. Então família é um núcleo que a gente realmente precisa se permitir se afastar. Não é porque é família que a gente é obrigado a conviver, não é porque é família de sangue ou alguma coisa assim que a gente tem obrigação de conviver com uma pessoa que nos faz mal. Isso daí não é saudável, né? A gente aprende muito isso nas igrejas, de manter família, de manter os relacionamentos, só que se está machucando, é um direito de defesa de qualquer ser humano. A gente tem o direito de se proteger, a gente tem o direito de não se machucar, a gente tem o direito de não querer estar perto de quem faz mal pra gente, de quem machuca a gente, de quem machuca as emoções da gente, né? E muitas vezes a gente sofre também porque a gente queria estar perto daquela pessoa, afinal ela é da nossa família. Mas o que pesa mais, né? Ou o que compensa mais? É ficar perto da pessoa e ela te machucar, ou ficar longe da pessoa e você manter as suas emoções em ordem, as suas emoções equilibradas, a sua saúde mental, né? Família é um núcleo muito perigoso, é um núcleo social muito perigoso. Quem está agindo na sociedade, o comportamento que acontece na sociedade, ele nasceu dentro dos núcleos familiares, né? E a gente precisa realmente largar esse apego, né? Tem que desapegar dessa ideia de que porque é família, tem que se submeter a qualquer coisa, tem que aguentar qualquer coisa, não pode se afastar. Pelo contrário, tem que se afastar, porque a família machuca muito mais, né? Quando a gente toma uma porrada de alguém da rua, a gente sente uma dor. Quando vem de alguém de dentro de casa, a dor é muito maior, né? Muito maior, nem se compara. Então, é importante a gente ter essa coragem de falar assim, não, essa pessoa é da minha família, ok, mas não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o meu estilo de vida, não tem nada a ver com o jeito que eu gosto de ser tratada, não tem nada a ver com as coisas que eu penso, não tem afinidade nenhuma. Então, é direito da gente se afastar e não se sentir culpado, né? Muitas vezes a gente quer ficar longe, mas a gente se sente culpado porque os amigos falam, porque a própria família fala, porque a igreja fala, porque a política fala, então a gente acaba se submetendo à humilhação, à dor, à tristeza, à violência dentro da família por causa da opinião dos outros, né? Por causa do sentimento de culpa. E muitas vezes as pessoas falam, as casas de idosos, os idosos foram abandonados pelos filhos, não sei o quê. A gente não sabe o que aquele idoso fez, né? Eu aprendi na vida assim que mau caráter também envelhece, né? Não é porque a pessoa está ali de idade, é um idosinho, uma idosinha, que ela passou a prestar. Não. Existem idosos e idosas que não prestam, que são ruins, que são maus, que fazem maldade para as pessoas, que humilham as pessoas, que machucam as pessoas. Então, não é porque a pessoa é idosa simplesmente que ela passou a ser um pobrezinho coitado abandonado. Negativo. As pessoas falam, abandonou o pai, abandonou a mãe. Quem que abandonou primeiro, será? Né? Às vezes o pai tá lá sem assistência do filho porque ele nunca construiu uma relação com o filho, com a filha. Né? Não adianta querer afeto, cuidado, que não existe. Né? E é o que eu falei, não é simplesmente o fato de ter um vínculo de sangue que faz com que exista um relacionamento, que exista amor, que exista afeto, que exista conexão com as pessoas. Isso tudo tem que ser construído, né? Respeito, amor, carinho, cuidado, prazer de estar na presença da pessoa, isso tudo é construído, não é assim, eu tenho meu sangue, então é automático. Não, não é automático. Então, se você que está me vendo aí se sente culpado por não dar assistência para o seu pai ou para sua mãe, se eles não cuidaram de você, você não tem nenhuma obrigação, nenhuma obrigação afetiva, você pode de repente dar uma assistência material por uma questão de humanidade, por uma questão de generosidade, de caridade, de misericórdia, de compaixão, mas ninguém pode cobrar o amor, a conexão, o respeito que não foram construídos, né? Imagina você ter aí uma filha, um filho que foi abusado,
que foi humilhado, que foi violentado de várias formas, psicologicamente, economicamente, pela família, alguém vir querer cobrar que esse filho dê uma assistência para essa pessoa que machucou. Isso não existe, né? Então, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, se os pais não construíram com os seus filhos uma relação de amor, de respeito, de carinho, de cuidado, de conexão, de compartilhamento, de tudo, não tem direito nenhum de cobrar que o filho lhe devolva isso. Né? Não tem, porque simplesmente não existe. A relação ela não foi construída. Né? Não foi construída. Então, muitos idosos e muitos pais serão abandonados ainda por causa disso. Porque eles mesmos não construíram essa conexão com seus filhos suficiente para que ele fosse cuidado e amparado por amor na sua velhice, né? Quantos pais largam os filhos pais, quando eu falo, não é o pai e o homem, não, é pai e mãe, tá? Pais, os dois, os pais e as mães. Ou outros membros de família, né? Que humilham, maltratam, expulsam, rejeitam, botam para fora tudo. Aí essa pessoa que foi excluída, que foi colocada para fora da família, negligenciada, ela se torna uma pessoa de sucesso. Aí começa a fazer sucesso, ganha dinheiro, constrói a vida dela. Rapidinho aparece o pai, a mãe, o primo, o irmão, dizendo que tá doente, que tá precisando. Aí rapidinho as pessoas começam a dizer que fulano de tal é cruel, que fulano de tal não dá assistência aos pais, tem um monte de dinheiro e não cuida dos pais, não cuida da família, não ajuda a família. Vai saber o que aconteceu. A gente não sabe, né? A gente não sabe como essa pessoa que hoje tá com sucesso na vida, ganhou dinheiro e tudo mais, a gente não sabe como ela foi tratada por esse pai e por essa mãe. Então, ninguém tem o direito de querer obrigar alguém a amar o outro ou cuidar o outro. Isso é construído, né? Então, assim, se os pais, o pai e a mãe, maltrataram seus filhos, violentaram seus filhos e depois foram abandonados, ninguém tem o direito de querer obrigar o filho a dar assistência para o pai e para a mãe. Ele pode dar, pode fazer, como eu falei, por misericórdia, por gentileza, por caridade, por ser uma pessoa boa, por achar que é o certo, né? Mas obrigação, não vejo nenhuma. Tô chique, né? Tomando água aqui nessa taça aqui, mas era a única que tava limpa. Ai, tá tudo sujo a louça, eu tenho que lavar a louça. Então, gente, eu gostaria muito de contribuir com vocês nesse sentido, de que se você não tem uma relação boa com a sua família, não se sinta culpada por cuidar de si mesma, não se sinta, não deixa a culpa entrar no seu coração e tomar conta dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, por você cair fora e cuidar da sua vida. Isso é um direito que você tem, é um direito que todos nós temos. A gente nasceu para construir a nossa vida, para evoluir, para prosperar, para ser feliz, para ser amado, para amar, para ser amado. Então, não deixa a culpa te consumir e te prender a relações doentias, sejam relações familiares, de pai, de mãe, seja com marido, com esposa, com amigos, com trabalho. Então, todos nós temos o direito de buscar a nossa felicidade, de buscar a nossa evolução, a nossa liberdade mental, a nossa liberdade de ser quem a gente é, de aprender, de se assumir os nossos erros, assumir os nossos defeitos, assumir as nossas qualidades, assumir quem a gente é, com tudo de bom e de ruim. Então, a gente tem esse direito, né? Mas muitas vezes a gente fica se sentindo culpado, né? Falar, vou deixar meu pai e minha mãe, aí se sente mal, vou sair da igreja, ou vou abandonar esse amigo, essa amiga, vou me afastar do meu irmão, da minha irmã, ou do meu namorado. Vou terminar esse relacionamento, aí fica se sentindo culpado por isso. Só que aí não adianta nada, a pessoa se sente culpada, não muda a própria vida, continua naquele sistema de maltrato, de relacionamento tóxico, e a pessoa que está machucando
Para ela não faz a diferença nenhuma, porque quem bate geralmente não sente, quem sente é quem está apanhando, né? Então, tudo continua igual e a gente vai se consumindo por causa da culpa, por causa do medo de punição, de manipulação das próprias pessoas, inclusive dentro da própria família, né? Da família, da igreja, da escola, da política, da mídia, da internet, da novela, etc. Então, o que eu quero deixar bem registrado e bem claro aqui para vocês é que não é o fato de uma pessoa ter uma ligação de sangue com você, de ter uma conexão sanguínea, ser seu pai, ser sua mãe, ser seu irmão, que você tem obrigação de aguentar ser chutado, não. Isso, essa ligação familiar, essa função, esse lugar, né, de pai, de mãe, de irmão, de parente, de marido, de esposa, não dá a ninguém o direito de humilhar o outro, de agir de forma traiçoeira, de forma invejosa. Gente, dentro da família da gente tem muita inveja, tem muita competição, sabe? Competição entre irmãos, entre tios, sobrinhos e sobrinhas. Deixa eu acender a luz aqui, segura aí. Vai dando uns coraçõezinhos aí, que eu vou só acender a luz aqui que tá ficando escuro. Agora melhorou um pouquinho. Dá uns coraçõezinhos aí pra mim na minha live, pro TikTok entregar mais a minha live. Então, vocês que estão aqui, ó, tem 5 pessoas na minha live. Vocês estão achando interessante isso que eu tô falando? Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Vocês têm algum tipo de desafio nesse sentido de família? De ter alguém na sua família que te faz sentir humilhado, que te faz sentir traído, que te faz sentir desrespeitado ou agredido até com palavras? Oi, Danese, R. Danese, tudo bem, querido? Seja bem-vindo à live, legal você estar aqui. Você sempre está aí acompanhando o meu conteúdo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome aqui. Cláudia Maria, Josenilda e Juarez Custódio. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Se vocês puderem dar uns coraçõezinhos aí, uns tap-tap na tela aí para o TikTok entregar mais o meu conteúdo, eu fico agradecida, né? Então, gente, é isso. Não se sintam culpados por se afastar de parentes que fazem mal, de amigos que fazem mal, de gente traiçoeira que está dentro da família, gente invejosa que está dentro da família, que não quer ver você crescer, que tem gente que poderia te ajudar a melhorar e não te ajuda simplesmente por egoísmo, porque não quer que você seja teoricamente maior do que a pessoa, né? Tem gente que é assim, eu torço para você ficar rico, desde que não seja mais do que eu, né? Então é esse sentimento assim que tem dentro de muitas famílias. Então não se sinta culpado, não se sinta mal de cuidar da sua vida, de se afastar de quem está te machucando, de se afastar de quem está te ferindo, te humilhando, te menosprezando, apontando o dedo para você, né? Não se sinta culpado nem constrangido por querer ficar longe dessa pessoa, tá bom? Eu quis fazer essa live aqui rapidinho hoje, porque realmente esses dias eu me deparei com algumas situações que me machucaram muito, assim, que eu fiquei bem triste, porque eu baixei a guarda para uma pessoa e essa pessoa, inicialmente, com a voz mansa, com jeito manso, conquistou de novo a minha confiança e eu baixei a guarda, e no que eu baixei a guarda, ela não demorou muito para demonstrar a pessoa traiçoeira que ela é e me tratou mal, me tratou com falta de respeito, com agressividade, e isso me machucou de novo. Só que é aquela coisa, né? A gente, quando é família, a gente fica acreditando, a gente quer acreditar que a pessoa tá melhorando e tudo, mas nem sempre isso é possível. Então, eu quis compartilhar porque eu creio que isso aconteça em muitas dinâmicas de muitas famílias e pra gente se ajudar, né? Pra gente se entender e admitir o afastamento. Porque não é errado a gente se afastar de quem nos magoa, de quem nos fere, mesmo que seja família, mesmo que seja pai, mãe, não importa. A gente precisa cuidar da nossa própria saúde mental, da nossa própria saúde emocional, porque se a gente não se cuidar, daqui a pouco a gente é que vai estar fazendo besteira por aí.
e sempre que a gente fizer uma besteira, a gente vai ter que responder por essa besteira. Então, muitas vezes a gente faz bobagem na vida porque a gente não cuidou da nossa saúde mental, a gente não cuidou das nossas emoções, porque a gente não se afastou de pessoas que estavam provocando dor na gente, e por essa pessoa provocar dor, raiva, revolta na gente, a gente acaba fazendo besteira. Então, não se sintam culpados de se afastar, de cortar relações com pessoas da sua família, pessoas das suas amizades, pessoas do seu trabalho, pessoas do seu círculo social. Não se sinta constrangido de jeito nenhum de se afastar dessas pessoas, de cortar relações com quem te faz mal, com quem tira o pior de você. Tem gente que faz a gente só sentir coisa ruim, só sentir vontade de fazer coisa ruim. Tem gente que tira o pior da gente, né? Então, eu tomei essa decisão, eu me afasto de quem me faz ser uma pessoa que eu não sou e que eu não quero ser, que me provoca sentimentos que não são saudáveis para mim e que me fazem sentir mal por eu mesmo, por eu ser eu mesmo, sabe? Então, era essa a mensagem que eu queria entregar hoje. Se você gostou desse conteúdo, siga aí o meu perfil, deixa aí seus coraçõezinhos, compartilhe e segue aí para participar de outras lives que a gente vai conversando sobre a vida. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Anne, eu sou humanoterapeuta, sou professora também por formação, por experiência, estou cursando um mestrado em psicologia organizacional e eu trabalho muito compartilhando informações que ajudem a melhorar os relacionamentos, mas principalmente as nossas emoções, a nossa saúde mental. Eu gosto de promover conteúdos que contribuem para a gente ser uma pessoa saudável, mentalmente saudável, emocionalmente saudável, porque eu acredito que as emoções saudáveis, elas criam uma sociedade mais pacífica, uma sociedade menos violenta, né? Então, o meu conteúdo fala sobre mentalidade, sobre forma de enxergar o mundo. Eu estudo muito sobre desenvolvimento humano. Sou também formada em mediação de conflitos extrajudiciais mas principalmente eu sou uma educadora, digamos assim. Eu estudo muito para poder contribuir com a sociedade a partir de conhecimentos que ajudem as pessoas a viverem melhor, a se sentirem melhor com elas mesmas, a plantar o bem, a construir coisas boas, a se relacionar bem com as pessoas, mas principalmente com elas mesmas, tá bom? Agora que eu já me arrumei para minha academia, já passei meu hidratante, já passei o meu negocinho nos olhos, agora eu vou lá trocar de roupa, e vou treinar. Porque treinar também faz parte. Voltar a treinar para mim também foi uma decisão, porque é uma prioridade que a gente tem que ter. Cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa aparência, cuidar do nosso bem-estar. E fazer exercício físico é fundamental. A gente, quando está treinando, a gente vai ganhando mais foco, a gente vai relaxando, né, também, porque você vai trabalhando o seu corpo, vai produzindo os neurotransmissores de bem-estar, vai melhorando a sua aparência, então tudo melhora quando a gente está treinando. Melhora a autoconfiança, melhora a nossa força física, a gente fica mais capaz de se movimentar, fica mais disposto, sente menos dor no corpo, se sente mais poderoso, assim, no sentido de, eu preciso pegar um peso, vai lá, pega, preciso carregar um negócio, vai lá e carrega. A gente se movimenta melhor, né? A minha mãe tem 87 anos e ela está com bastante dificuldade de mobilidade. E os médicos todos recomendam que ela faça exercício para ela fortalecer os músculos, para ela conseguir sentar, conseguir levantar, conseguir abaixar, conseguir pegar uma coisa no alto. Então, o tempo vai passando, a gente vai ficando fraco, o nosso músculo vai ficando fraco, o nosso corpo vai ficando fraco e a gente vai se tornando dependente das pessoas. Então, imagina você depender, principalmente se você tem uma família que te menospreza, que te negligencia, uma família com a qual você não tem afinidade, com uma família que te exclui, uma família que separa, né? Faz grupinhos dentro dela mesma, entre os irmãos e os filhos. Então, assim, imagina você depender
de uma família que não tá nem aí para você. Então, treinar faz parte, cuidar da cabeça faz parte de você se tornar independente, autônomo. Não é só sobre dinheiro, é sobre a gente ter autonomia com a gente mesmo, né? Para poder se movimentar, para poder trabalhar, para poder correr atrás das coisas, para poder chorar, para poder sorrir, independentemente de outras pessoas, principalmente de quem não se importa com a gente verdadeiramente, né? Gente que quer ver a gente pelas costas, gente que está dentro da nossa casa, dentro da nossa família, mas que na primeira oportunidade age de forma traiçoeira, usando a sua vulnerabilidade contra você, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima live, clica aí no coraçãozinho, me sigam e vamos que vamos. Uma hora a gente faz esse mundo melhor, tá bom? Mas tudo começa na gente, tudo começa na nossa mente e principalmente em a gente cuidar das nossas próprias questões, não esperar que ninguém venha resolver por nós, porque ninguém vai, tá? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima live. Beijo.